Tá ligado, né? A gente fez um episódio muito alto nível, aí agora fica difícil a gente voltar, dar passo pra trás e querer fazer um negócio menos com uma qualidade menor, com menos entendimento técnico. E, para me ajudar, eu trouxe de novo o Julião, que vocês conheceram no último programa que a gente fez aí. Não sei se foi exatamente o último, mas vocês devem ter visto o Julião aparecendo. E o Julião, ele é professor de violão, blá blá blá, e luthier. Por favor, Julião, se apresenta aí. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Júlio, né? Sou professor de guitarra, de violão, de baixo e luthier, né? Não construo instrumentos, mas faço todo tipo de reparo aí que a gente precisar na família dos instrumentos populares de corda, né? Muito bom, Julião. A gente fez o primeiro episódio, né, juntos, e, cara, foi muito técnico e elucidador. Eu acabei aprendendo um monte de coisa que eu não tinha noção do que fazer, e você falou, não, cara, tem que se preocupar com isso, com aquilo. E a gente conversou no off, e eu falei, Julião, lista aí então, cara, pra ajudar nós, as paradas que você acredita que são as paradas mais importantes, ou paradas que você não pode deixar pra lá, quando a gente tá falando desse iniciante, do cara que tá aprendendo violão. E aí você listou pra gente 9 itens que a gente vai conversar aqui, discutir, que são dicas, né? São apontamentos, instruções, direções pra galera que tá começando não deixar passar, porque vai ser importante, vai fazer ela evoluir mais rápido. Vamos do primeiro? Qual que é o primeiro item que você tem na sua lista aí? Vamos lá. Tem dois primeiros que eu acabei fazendo um primeiro em seguida, né? Vamos Mas lá. o primeiro mesmo é a importância da gente ter um instrumento bem regulado, né? Não é puxando sardinha para o meu trabalho, mas já puxando ao mesmo tempo, né? Aham. Eu fui uma pessoa autodidata, né? Eu tive aulas em momentos muito pontuais da minha vida, né? E aí a grande parte dessa jornada foi por conta própria. E uma coisa que eu demorei para entender, para saber a importância, para conhecer, enfim, era a regulagem de um instrumento, né? Então, eu, por exemplo, eu comecei a tocar, eu tinha 10 anos, eu tinha mão minúscula, eu era minúsculo, e eu tinha um instrumento completamente desregulado, com as cordas super altas. Então, eu tive muito problema por conta disso, né? Se você tem um instrumento muito bem regulado, você não vai fazer força em excesso e você vai conseguir tocar por muito mais tempo, com muito mais qualidade. As notas vão soar melhor, né? Porque você não está cansando, né? E aí, na verdade, já linkando ali com o segundo tópico, que é uma das coisas que eu tenho com meio que uma filosofia principal ali dentro das minhas aulas, é a economia de esforço e de movimento, na verdade, né? Então, Economia de esforço. Eu gostei disso, que eu sou um cara que gosta de economizar o esforço. é bom economizar esforço, né? Eu Evitar a adoro, eu fadiga. adoro. Como que faz isso? Por exemplo, né, a própria regulagem. Então, vamos supor, se a gente tem um instrumento que as cordas estão muito altas, você vai ter que fazer um esforço muito maior para trazer as cordas até o traste. Inclusive, muita gente não Hum, percebe, mas quando a gente está tocando, né, a gente não está apertando a corda contra a madeira, a gente está apertando a corda contra o traste, né? O fato da gente travar a corda contra o traste, que ela vai vibrar do traste até o final da ponte, aqui o rastilho, né? E por isso a gente vai ter uma nota diferente. uhum. Então, tem várias formas da gente fazer isso, né? Justamente uma delas é onde a gente toca na casa. Se eu toco muito para trás do traste, eu estou fazendo um ângulo maior para conseguir travar a corda contra o traste, então eu vou ter que fazer muito mais força para apertar essa nota do que se eu tivesse aqui mais próximo do traste, né? Nem toda situação, nem todo acorde a gente consegue manter ali a ergonomia da mão tão próximo dos trastes, mas a gente procura sempre ter isso, né, como meio que uma regra base ali, o mais para frente que a gente conseguir, se a Uhum. montagem do acorde ali, né? Então, assim, na verdade, já juntando ali com outro tópico Calma, que é calma, importante. calma. Deixa eu te falar uma coisa antes. Porque você falou um negócio agora, cara, que a gente fala muito no canal. Se você tem um violão Uhum. ruim pra aprender, um violão desregulado pra aprender, isso não deve limitar você de querer aprender, assim como não limitou o Júlio de 10 anos. Perfeito. Porém, pelo que eu entendi da sua explicação, um violão bem regulado, ele vai fazer você evoluir melhor e mais rápido e não vai segurar o seu aprendizado. É isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Ah, então não é que não dá, mas vai ser pior. Exatamente. E você tem que, e se for a condição que você tem e não tiver como mudar isso, é importante você entender a limitação que isso vai te trazer. Porque às Uhum. vezes você está frustrado, porque eu não consigo tocar a música inteira, porque chega no metade, chega no refrão, minha mão já está doendo.
É o que vai acontecer. Você tá com um instrumento que ele não veio, que ele não tá apto para ser tocado, né? Um instrumento de instrumentos de médio até começo de alto custo, eles não vêm regulados, né? Uhum. Da maioria das fábricas. E E o aí eu tô link. falando assim, Desculpa, pode achei que falar. tinha terminado. Pode falar, pode falar. Não, e às vezes eu tô falando de instrumento de 7, 8 mil reais. Então, assim, a realidade Desregulado? da fábrica, desregulado. A fábrica, ela quer fazer o instrumento e mandar o instrumento. Então, ele vem suando, o instrumento vem sem trastejo. O que é um instrumento sem trastejo? Para garantir corda alta. Então, não é um instrumento que Hum. está confortável. Tudo vem mais alto do que deveria, porque também existe a margem. Vai ter o cara que tem a mãozona enorme que vai preferir, né? Porque às vezes pode ser muito ruim para uma pessoa que tem a mão muito grande, muito forte, você ter uma corda muito mole, né? E Uhum. aí de instrumento para instrumento, de pessoa para pessoa, então, mas de forma geral, o instrumento, ele, mesmo os de médio, de começo de alto custo ali, eles não vêm tão próprios para ser tocados, né? Eu te interrompi quando você ia fazer o link, acho que pro terceiro item. Qual que é ele? Que era o polegar, né? Na verdade, tudo isso está dentro da mesma história, né? Que é a gente pensar nisso como um estudo ergonômico, na verdade, né? A gente está Hum. é muito parecido com você dirigir, com você fazer uma luta, fazer uma dança, né? Fazer tudo que envolve processos motores, né? Até se a gente for pensar numa criança ali que está aprendendo a mirar o garfo na boca, é um processo parecido. A gente trabalha na ideia da repetição, 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 até que aquele movimento se torne natural e a gente não precise pensar para vou tocar um sol maior, sei lá, o acorde que for para você tocar, né? Uhum. Então tudo isso a gente consegue pôr dentro da caixinha de que a ergonomia é o que vai resolver isso, né? Ou seja, economizar esforço, né? Que foi o que a gente teve inicialmente ali. Então, no meio de tudo isso, quem que é o rei dessa história de fazer menos força, né? É o polegar, porque quando a gente está começando a tocar, a gente tem uma percepção de que quem faz o trabalho, de fato, quem faz o trabalho de tocar as notas são os dedos, né? O indicador, o médio, o anelar e o mindinho. Só que, na Hum. verdade, tudo isso depende de uma estrutura que está vindo do nosso polegar. Então, todos esses dedos aqui da frente, eles estão fazendo o movimento, enquanto quem faz a força para que aquele movimento aconteça é o polegar. E aí a gente tem muita gente, por exemplo, é comum a gente ver a pessoa que está aprendendo a fazer pestana, Hum. ela joga o polegar ali super para o lado, porque ela tem uma sensação de que ela ganha mais força fazendo isso. E Hum. aí, na verdade, às vezes ela até joga, é bem comum, não só o polegar aqui, mas às vezes jogar o cotovelo aqui super para dentro, para meio que apoiar e tirar uma força a mais, e muitas vezes porque o instrumento não está regulado, na verdade, né? Ou pior, a gente tem muito problema de ver aluno apoiando o antebraço na perna, principalmente para pestana ali, porque dá uma forcinha a mais para prender. Isso tudo vem do fato da pessoa não ter, não é nem a força, né? Mas a posição correta para conseguir ter força suficiente ali sem se exceder, sem se machucar e conseguir ter as notas suando ali dentro daquele acorde, dentro daquela passagem que a gente vai fazer. Então, na verdade, uma das coisas mais importantes sobre economizar força é você sentir, né? Tem um exercício muito legal que a gente pode fazer, que é para você testar o mínimo de força Hum. precisa fazer para uma nota soar. Então você vem com o dedo só encostando na corda, né, o dedo da mão esquerda, Aham, aham. na nota abafada, e aí você mantém a mão direita tocando aquela corda. Ao mesmo tempo que a cada vez que você toca, você coloca um milésimo de pressão aqui no seu dedo da mão esquerda, e aí a gente vai ter alguns estágios desse exercício, porque você vai começar a ouvir a nota chiando, começando a querer suar. E aí a gente sabe o quê? Que esse é o momento da eminência, da nota começar a soar. Porque se Certo. eu tô com a nota chiando, né, ela tá feia aqui, quer dizer que eu vou pôr nada de força e ela vai limpar. E agora eu tenho uma nota que eu não tô colocando nenhum grama, miligrama, micrograma de força a mais ali, além do que eu precisaria. Então a Aham. gente consegue fazer isso com os dedos, por exemplo. Cada região do braço vai ter uma tensão diferente, porque a gente pode perceber que nas primeiras casas a corda é mais baixa sempre, e lá para casa 12 é bem mais alta. Por outro Uhum. lado, na casa a corda sempre é mais tensa, porque ela está próxima do ponto
né, de tensão aqui, que seria o nut, então ela é um pouquinho mais dura, por mais que seja um pouco mais baixa, né? Então cada região vai ser uma sensação tátil diferente e cada corda também. Então, se a gente fizer um exercício meio que testando, né, todas as regiões do braço, a gente acostuma a mão a não exceder a força e aí a gente vai perceber que se torna natural, rapidinho. Se você pegar e usar esse exercício, por exemplo, como aquecimento antes de tocar, você já vai sair tocando muito mais leve do que você tocaria normalmente, né? Então, isso é uma coisa que ajuda muito. E sempre pensar, né? Seja um acorde, seja uma passagem, uma digitação ali, um solinho, alguma coisa. Sempre o seu polegar, ele é o equilíbrio da sua mão, né? Então, ele tem que ser sempre razoável para aquilo que a gente quer tocar. Então, se eu tenho um acorde com pestana, né, desse formato que a gente toca bastante, muita gente acha que vai ter força jogando o polegar para cá, porque você acaba apoiando a almofadinha aqui da mão também, né? Só que não vai demorar nada para você começar a ter dor aqui no centro da mão, aqui, na verdade, aqui também. Então é bem preocupante. Às vezes a gente acaba até se machucando, fica um tempo sem tocar por conta disso. Sabe como Então, a por gente mais faz no que... violino? Pra fazer esse mesmo exercício? Você coloca o violino no pescoço aqui, né? Apoia ele. E aí quando ele... Cadê? Deixa eu pegar um aqui. Você apoia ele aqui assim, ó, no pescoço. E aí tem a mesma coisa. O polegar aqui, ele não pode ter tensão, porque se tiver tensão, você não consegue vibrar os seus dedos. Uhum. Então você faz o quê? Você põe um paninho aqui, aí você apoia ele na parede. E aí quando você for tocar, o exercício de sensibilidade é você tocar sem o polegar. Então você toca aqui como se não tivesse polegar. E aí o que acontece? Se você forçar demais, ele vai cair, porque o único apoio dele é o seu pescoço e a parede. Então ele te obriga a ser leve. Uhum. Doido, Que né? legal. Bem, bem legal. Mas é isso, é o jeito que a gente tem que dar ali para achar o equilíbrio daquela tarefa que a gente está fazendo, né? Porque, beleza, não é que nem uma bicicleta que você vai cair, mas se você não tiver equilibrado, você vai machucar sua mão, basicamente, né? Então, sempre, né? Tem exceções, claro, depende muito, né? Mas o polegar ele vai estar razoável dentro daquela região que Essa você está posição que tocando. você tá, então, de polegar, seria a posição correta. Não existe posição correta, é importante a gente lembrar Certo. disso. Cada mão é uma mão, cada instrumento é um instrumento, vai ter um ângulo diferente, a forma como você está segurando o instrumento, nada é absoluto, mas é meio que uma convenção, certo? A gente procura. Porque assim, a gente. Por que acontece isso, né? Porque a preocupação normalmente vem com a pestana, que a gente não costuma não ter força para pestana. Eu nem Então, o comecei senso isso comum ainda, meu Deus. passar uns exercícios. O senso comum vai dizer o quê? Não, vou jogar aqui o apoio para a pestana. Só que não Certo. adianta, porque os outros dedos vão faltar força, né? Então sua mão vai estar. O acorde não vai soar como ele deveria, né? Então, de forma geral, se a gente for pensar às vezes numa digitação, uma escala, né? É que aqui não dá para ver, mas como eu estou bem aberto aqui, meu polegar está bem no meio do caminho, certo? Porque se eu tiver com o polegar aqui, eu não vou alcançar o dedo lá na frente de jeito nenhum, Sim. né? Ele não vai ter a movimentação. Então, esses são meio que os alicerces ali principais dessa parte de ergonomia, né? De economizar esforço. E aí, na verdade, é uma autoanálise, sempre enquanto a gente estiver tocando. A minha ideia, na verdade, é de que não importa muito o exercício que a gente faz, mas da gente fazer algo que a gente tenha vínculo, porque a gente vai ouvir, vai saber que tá certo, porque a gente conhece a música, e você pensar no que você tem que se preocupar enquanto você tá tocando. Então, assim, tô fazendo muita força, não, essa passagem minha mão tá doendo, deixa eu ver aqui o que tá acontecendo, para eu entender o porquê que minha mão tá doendo, né? E aí a gente abre para o outro lado dessa janela da ergonomia, né? A gente falou do mínimo esforço, e aí a gente tem um mínimo movimento, né? Quando a gente vê tanto uma passagem de acordes, quando a gente vê um solo super rápido, super frito ali, tudo aquilo com certeza só acontece porque a gente está pensando em fazer aquele movimento, né, com o mínimo de movimento possível. Ou seja, um aluno que está começando, vamos supor que ele já domina os acordes aqui, né? Vamos pegar dois acordes mais parecidos um com o outro. Então vamos pensar aqui nesse Dó maior. Você tocou a música do Legião, Do né? Legião Urbana, né? Tá até aqui já. E ele tem um Mi menor também, né? Na verdade, ela começa no Mi e vai pro Dó. Mi, Dó, Ré, né? Então aqui eu já tenho uma dica legal para te ajudar nessa passagem. De verdade, só de ver você fazer. Porque o que acontece? Deixa eu deixar aqui. Exagerando, né? Uma pessoa que está começando agora, enfim, que não percebeu essa ideia, o que ela vai fazer? Ela vai tocar o primeiro acorde
ela vai provavelmente soltar a mão inteira dela, vir com os dedos super longe, quase que aí na sua casa, para voltar e montar o próximo acorde, né? Então aqui a gente já tem uma das coisas mais importantes. Eu não tenho por que me afastar sem necessidade. Na verdade, eu vou procurar, e isso é uma das coisas que a gente tem que focar durante o estudo. Pensar no quanto você faz esse movimento beirando as cordas, né? O movimento ele tem que ser super curto, porque você não quer desperdiçar movimento, porque movimento é tempo e é esforço, na verdade, né? Então você vai cansar ou você vai perder o ritmo da música, você não vai ser suficiente para fazer a passagem a tempo, né, do que seria ali, do que aconteceria naturalmente na música. Sabe uma dica Então que a o André primeira me deu, ideia, que eu acho que vai junto com o que você tá falando? O André tava me ensinando pode falar. esse acorde aqui, ó. Peraí, pra você poder ver. Acho que é o do Sol, Uhum. né? Sol maior. Boa. E aí eu falei assim, André, quando eu faço esse acorde, ele fez acho que sim esse dedo, ou com esse dedo, ou sim esse dedo com esse dedo, uma coisa assim. E eu falei assim, mas qual que é a Aqui, diferença de né? fazer com o dedinho ou com o dedo e tal? Ele falou, cara, não sei, porque o André não é professor, né? Mas ele falou assim, eu faço com o dedo porque eu sinto que fica mais fácil pra quando eu faço esse movimento aqui, porque esse dedo aqui, o, Ele é o um dedo em comum isso, ele dos é um dois dedo que já acordes. tá no outro acorde, então não preciso me preocupar em movimentar ele. Então eu faço um acorde sol e depois eu consigo deixar ele e fazer o acorde ré. É isso que você tá falando, mais ou Perfeito, menos. exatamente. Isso é o que eu ia falar em seguida, na verdade, né? Já explicando a parte do acorde, né? Por que, que isso é um sol e por que, que isso aqui também é um sol, e explicando também que eu até comentei no outro vídeo, que Fala vocês lá. falaram para quem ia responder, sobre os acordes, né? Você falou, tem o power chord, tem os bicordes, né? E Ah, o que, porra, que isso aqui tem nome? isso é uma tríade, né? É um Ah, acorde formado por, na verdade, bicorde e power chord. Power chords são bicordes, na verdade, né? Que são acordes formados por dois intervalos ali, né? E aí a gente tem as tríades, que são o nosso feijão e arroz, que são acordes formados por três notas. Aí você vai virar e vai falar, não, mas como assim são três notas se eu tô tocando seis cordas, certo? Porque certo. são três notas diferentes que se repetem na medida que elas acontecem e estão disponíveis para a gente aqui no violão, no formato do acorde que a gente está tocando. Então, esse Hum. acorde, por exemplo, o Sol maior, ele é formado por Sol, Si e Ré. Eu tenho Sol, Si, Ré, Sol, aqui eu tenho um Ré e aqui eu tenho um Sol de novo. Não necessariamente nessa ordem, se repetindo, né? Dessa forma, existem várias montagens, porque isso é um Sol, isso é um Sol, isso é um Sol, isso é um Sol, isso é um Sol. Meu Deus. Existem várias montagens, né, variações que a gente consegue encaixar essas mesmas notas Sol, Si e Ré. E aqui a gente tem um exemplo disso, porque aqui na segunda corda, casa 3, eu tenho uma nota Ré. E se eu deixar ela solta, eu tenho a própria corda Si, né? Quando a gente afina o violão em Si. Então, como eu já tenho as três notas ali que eu precisava e elas estão repetindo, não importa quais eu estou repetindo, isso vai gerar um voicing diferente para o acorde, né? Uma voz diferente para o acorde. Então não é porque ele é o acorde Sol maior que ele vai ser único e exclusivo. Existem várias formas da gente tocar o mesmo acorde ali, né? Então, e é justamente sobre isso. Tem aluno que às vezes eu passo primeiro com menos dedos, Pra porque ter para menos coisa pra se preocupar. é um número menor de tarefas, né, na verdade, e tem gente que vai perceber, que eu vou perceber durante a aula, que ela vai saber tirar apoio de um dedo contra o outro. Não necessariamente pensando na passagem, que você falou que também tá certo, mas às vezes tem gente que vai se sentir mais confortável porque eu consigo, inclusive, já a dica, né? Todo acorde que eu tiver mais de um dedo na mesma casa, em cordas seguidas, né? Por exemplo, aqui do Sol, um Lá maior, um Mi menor, Mi maior, sempre que eu tiver esses blocos alinhados na mesma casa, Aham. eles têm que se apoiar, porque aí a gente vai pensar que eles estão fazendo um grupo, né? Que os dedos estão se ajudando, e aí sim esse grupo vai fazer menos força do que se eu tivesse pensando individualmente nessas duas notas, né? Com eles separados. Uma vez eu vi um vídeo no YouTube essa semana que o cara falava muito de tem que se pensar sempre no shape. Seria uma Uhum. coisa parecida, tipo, não pensa nos dedos de forma individual quando você tá falando de um acorde. Exatamente. Depende, né? Quando a gente for pensar em passagem, a gente vai pensar, às vezes, né, em arrumar formas para a gente chegar o mais rápido possível no desenho. E aí tem situações, por exemplo, eu sempre brinco, né? O Ré maior, ele parece um triângulo. Então, se você está no processo ali de memorização de uma música, de um trecho ali, a gente consegue usar essas referências geométricas para a pessoa conseguir lembrar mais fácil dos acordes. Então, vamos para a escadinha, que é o Dó. Vamos para o triângulo, que é o Ré.
E aí eu tinha uma aluna que falava que o sol era impossível. E eu falava, então vamos pro impossível agora, né? Então Então agora é a hora do impossível. pode ser meio lúdico e assim, bem variável, porque às vezes cada pessoa vai ver um desenho diferente no acorde, mas isso ajuda muito, que te ajuda a abrir a gaveta da tarefa que você tem que fazer mais rápido e chegar mais perto do fazer aquele movimento sem pensar. Então, no fim, tudo isso está bem interligado, né? E vai pro Twitter, velho. Vamos lá. Então, só para complementar, né, eu ia falar ali, na verdade, uma dica, eu vi o seu sol ali, Ah, ele vamos tá lá. bem para trás em relação ao traste, né? Você vai pensar no seguinte: os dedos normalmente que estão mais à frente, eles vão ficar no limite do traste. Então, pensa Tá. ali no seu dedo 2 e do 4, dando como limite. E aí o resto vai onde dá para ir, porque o 3 ele é delimitado pelo 4, por exemplo, né? Ele não Hum, consegue ir tanto à frente. Então, por isso, o 4 tem que ficar o mais para frente que ele puder. E aí o 1, com o tempo, você vai percebendo ali que ele é só ficar onde ele está ali mesmo, né? Que a própria ergonomia da mão cai desse jeito. E aí você tem um acorde mais leve e bem mais limpo, né? Se você fizer dessa forma. E aí outra dica que eu ia te dar era justamente que você falou do sol pro ré, mas querendo sugerir de você pensar, na verdade tem acordes que a gente tem mais de uma forma que a gente consegue tocar, que é esse exemplo, né, do mi menor, na verdade. Mas se você estava tocando uma música que você sai de um mi menor e vai para um dó maior, é muito hum, conveniente, muito pertinente você fazer esse mi menor com o dedo 1 e o 2, porque o hum. dedo 2 ele já está na mesma nota, né, na mesma posição que ele vai estar para o dó maior. E aí você consegue fazer essa rotação, meio que abrir o dó em cima desse mi menor, maior, mi menor. E aí a Entendi. passagem vai ficar sempre mais eficiente. É, eu Então, tava o segredo fazendo assim porque em algum lugar eu vi que depois você tinha que colocar o dedo aqui quando tivesse uma variação, acho, dessa nota. Mi maior, no caso, exatamente. Em algumas situações, ou às vezes algumas pessoas, né, elas vão passar por isso e não vai ter problema, né, na verdade, de fazer a passagem de forma eficiente dessa forma. Mas para uma pessoa que está começando, pode valer bastante a pena a gente tocar desse jeito. E depende muito, né? Quando eu falo sobre analisar uma passagem, eu falo muito sobre pensar de onde a gente está vindo para onde a gente está indo. Então, Uhum. por exemplo, se eu estou indo daqui, se eu vou daqui para um, não é muito comum, mas se eu fosse desse Mi menor para um Mi maior, ou do Mi maior para um Mi menor, por exemplo, que seria mais comum, aí sim, completamente faz sentido eu fazer dessa forma. Mas se eu estou vindo de um Mi menor, por exemplo, para um Lá maior, já não vale tanto a pena eu fazer assim. Eu tenho um movimento mais longo, mais extenso, e aí vale a pena a gente dar uma avaliada, estudar ali o que a gente pode fazer. E aí tem vários cenários, né? Se eu fosse para um Lá menor, tem uma vantagem de eu fazer assim. Se eu fosse para um Lá menor, tem gente que vai preferir fazer assim, porque fica mais fácil descer esse E como bloco. que descobre essas coisas, cara? É com a experiência mesmo? Na aula você já dá essas dicas? É com a experiência, na verdade, assim, é difícil você ver Porque gente você falou tocando. muito de ser confortável para a pessoa, né? O que vai funcionar melhor de uma forma individual. Exatamente. Com o tempo, a gente vai percebendo que tem coisas que a gente não faz de jeito nenhum, na verdade. Por exemplo, aquele cenário de ter vários dedos numa mesma casa, por exemplo, empilhados aqui, a gente nunca vai ter isso assim, com o dedo mais à esquerda, mais por baixo, né? Então a gente Porque sempre empilha. ergonomicamente não faz sentido, né? Não faz sentido, né? Então a gente, né, com algumas regras que a gente vai aprendendo com o decorrer do tempo, a gente vai percebendo que tem coisas que são viáveis e tem coisas que não são viáveis. Mas são poucas as coisas que a gente realmente não pode fazer ali. É principalmente isso aqui, né? Na verdade. Enfim, acho que realmente conforme a gente vai conhecendo os acordes, a gente vai perceber que ou ele vai ter um jeitinho ou outro nesse caso aqui, são poucos os casos, ou só tem um jeito daquilo dar certo, na verdade, né? Aquilo Uhum. ser funcional, enfim, tem exceções, tem situações onde a gente pode pensar em aproveitar o fato de ir para um modelo com pestana e aí meio que Entendi. fazer isso. Você já Eu, deixa o seu particularmente, dedo preparado ali pra fazer a pestana, né? exatamente, eu não acho muito bonito de ver mesmo, né? Eu acho mais legal ver o acorde montado como ele seria feito. Mas se é o jeito que você tem, se a gente tá tirando uma passagem e tá muito difícil do outro jeito, o importante é você conseguir tocar, né, no final das Uhum. contas. Então, no final, vai ser muito estranho se tiver o acorde se ele estiver errado. Todos os acordes, se a gente tentar montar de um jeito diferente, você vai falar, não, tem A alguma dica, coisa errada. talvez, pra quem tá aprendendo sozinho é: você tá vendo um vídeo no YouTube? Vamos começar do Vê como- princípio de imita o cara.
Exatamente. E também, né, na verdade, hoje o Cifra Clube ele é enorme, né? Você até brincou no outro vídeo que tipo, o pessoal mais velho era da revistinha, e aí foi pro Cifra É. Pro. Nossa, velho. Você Eu aprendeu com ganhei, revistinha? eu ganhei meu primeiro violão, era a época era revistinha, né? E na verdade é uma coisa bem importante para chamar atenção, para tomar cuidado, porque na verdade hoje é bem melhor, mas na época da revistinha tinha muita adaptação, muita cifra simplificada, muita cifra no Hum. tom diferente, né? Na verdade, talvez essa parte da teoria seja mais complicada para quem está começando, para quem está só tocando, mas você ter uma música que não está no mesmo tom, que mudaram o tom, e você é uma pessoa que está iniciando na música, você vai ter um problema muito grande porque você não vai saber dizer se aquilo está certo. Não tá Porque soando quando igual a música que você lembra, né? não tá soando igual a música que você lembra. Ela tá proporcional dentro de outra tonalidade, mas ela não tá idêntica àquilo, e para quem tá começando é difícil validar que aquilo tá certo. Então, quando eu comecei, eu fui bem da transição da revistinha, então eu tive uma, duas, três, sei lá, e eu lembro de não entender, eu conseguia tocar os acordes, enfim, o meu ex-cunhado me ajudava, os amigos do meu pai, em churrasco, assim, me davam um toque também, e eu Legal? conseguia desenrolar com eles, mas eu ia tirar uma música lá e falar, não, tá errado, tá estranho isso aqui. Aham. Então, assim, hoje é bem mais tranquilo, o Cifra Clube, ele é muito completo, né, ele tem a database deles lá, é toda feita pelos usuários mesmo, né, no decorrer desses anos todos, todo mundo pode ir lá subir uma correção, ajeitar uma cifra, ajeitar uma parte ali, então tudo que a gente tem lá geralmente é muito bom, certo? Certo. Mas a gente acaba encontrando ali algumas cifras simplificadas que existem, né? Existem duas formas de simplificar: simplificar a ergonomia para você conseguir tocar a música, e aí vai acontecer muito de mudar de tom para sair pestana, para sair acorde com pestana, e Hum. essas confundem bastante ali a pessoa. E existe o que eu chamo de simplificar para o churrasco, que é quando é uma cifra, vamos pensar um MPB, por exemplo, que tem bastante acorde com sétima, então, aqueles acordes com o nome completo, né? Então, Sei. Dó maior com sétima maior e décima primeira aumentada, Fá maior, na verdade, né? Então, assim, é válido simplificar cortando essas extensões, né? Essas notas melódicas que estão dentro ali do acorde. Então, a gente vai ver muito, às vezes, um Fá com vários números, maior, menor, inversão, com baixo em si, não sei o que lá, e aí aquilo vai ter uma cifra simplificada que vai ter só um Fá maior. E tá tudo bem. Essa funciona melhor, não No vai ser, churrasco vai funcionar bem. vai funcionar bem, mas geralmente a cifra simplificada ela vem com esse custo. Ela é mais fácil de tocar, mas ela é mais difícil de entender, porque é uma pessoa iniciante, ela não sacou que por mais que seja diferente, né, Hum. isso aqui é uma versão chique disso aqui. Só. Hum. Então, se de repente a música era eu posso substituir por acordes simples, um dó maior, um ré menor e um sol maior. Vai fazer sentido. Porque a harmonia está passando pelo mesmo lugar, né? Então, na verdade, é importante tomar cuidado com cifra simplificada que muda o tom, mas de qualquer jeito, talvez eu esteja me estendendo um pouco, porque para quem está começando vai ser difícil identificar que Não, mas mudou é o tom. legal o pessoal saber que é interessante prestar atenção nesse tipo de coisa. A pessoa não Uhum. vai conseguir resolver isso, talvez, uma pessoa iniciante não vai conseguir resolver isso igual você falou, tipo, de olhar e falar, vou cortar essa sétima aqui, e aí vai fazer sentido. Mas só dela saber que existe isso já abre um horizonte, a pessoa começa, pô, talvez eu tenha que prestar atenção. É interessante sim, mano. Sim, não, com certeza. Tem outro lado também. Aqui, né, a simplificação do churrasco às vezes tiraria esse acorde, porque ele tem um nome mais difícil, colocaria esse acorde porque ele é um acorde mais comum, que uma pessoa que já está tocando há um tempo já sabe tocar um dó maior, mas Uhum. talvez não saiba um dó maior com sétima maior. Só que no final das contas, nem toda cifra simplificada é mais fácil, porque isso aqui é mais fácil do que isso aqui, na verdade, né? Sim, Então, aham. existem os dois lados, né, na verdade. Que mais itens a gente tem aí, mano? Tem uma coisa, bom, junto de tudo isso para complementar essa parte toda da ergonomia, no final é importante, todo mundo que está começando tem a expectativa de tocar, né? Todo mundo pega um instrumento porque quer reproduzir a música que gosta, enfim, quer ter a sensação de Com ter o som certeza. de você. E isso gera um sentimento de imediatismo, que ele é bom, porque isso ajuda a gente a ficar empenhado no treino, mas ele também é muito complicado porque isso impede a gente de treinar da forma correta. Então, tudo que a gente faz, que é novo, não adianta a gente sair correndo para fazer, Hum. é,
sem ter aquele movimento aperfeiçoado, porque você só vai conseguir tocar aquilo, né, com uma certa exatidão, suando bem, né, e, enfim, confortável, né, e que para que não seja um fardo aquilo, se você fizer aquele movimento muitas vezes devagar. Então muita gente às vezes vai pegar a música, né, e é difícil, porque a gente ouve o ritmo da música rápido, porque a gente tem a referência de gravação e a gente vai imitar aquilo. Mas é importante a gente pegar sempre parte por parte. Sempre pega primeiro a passagem dos acordes. Esquece mão direita antes de entender o caminho que a sua mão esquerda vai fazer. Fez aquilo, bota a batida, mas bota a batida lento. Conseguiu fazer 5, 10 vezes ali sem se enrolar devagarinho, aumenta, mas não um monte, aumenta um pouquinho. Sempre num processo gradativo, porque não adianta. Se você ir rápido, você pode até conseguir tocar. Muita gente até se percebe tocando a passagem, mas qualquer pessoa que tiver um pouco mais de experiência vai perceber que tá suando um monte de nota que não tá embolando, suando. Né? Tá embolando, né? Que a gente, às vezes, a pessoa lá montou o acorde correndo e não É, eu pressiona a faço nota. isso, ó. Deixa eu te mostrar. Quando eu vou tocar aqui, ó. Peraí. Tá vendo que ele dá uma emboladinha? Talvez se eu tivesse treinado ele mais devagarzinho, tipo, fazer a notinha aqui, ó. E aí, treinando mais essa transição que você comentou, eu conseguisse fazer sem embolar tanto. Tem um canal no YouTube, cara, de 2 violinistas chineses, chama Two Set Violin. E aí eles... É bem legal, é bem cômico, né? E eles têm uma camiseta que eles vendem que é... Tá escrito em inglês, mas a tradução é: se você consegue tocar isso lento, você consegue tocar isso rápido. Isso rápido. Que é exatamente o que você está falando. Tipo, vai pro devagar, treina a transição, nota por nota, escuta o que você tá tocando. E aí depois você vai conseguir acelerar aos poucos e chegar no nível que você tá querendo fazer, né? Exatamente, porque a mão direita ela é muito mais rápida e muito mais ligada com o ouvido. É muito mais fácil para a maioria das pessoas identificar uma batida de ouvido, aprender uma batida orientado também e fazer a batida no tempo da música. Não precisa de muito tempo para você conseguir fazer o movimento na mão direita. Só que ela que acelera o nosso problema aqui da mão esquerda. Então o ideal é você conseguir, e é um trabalho de paciência, é você conseguir fazer a batida lento o suficiente de forma que a mão direita esteja no tempo adequado de troca que a sua mão esquerda consegue fazer. Então, se a minha batida... Tem que ter sincronia. Tem que ter sincronia, senão você não vai se perceber, porque você vai achar que a música tá errada porque ela tá picotando o ritmo. Você tá ouvindo... Porque o ideal é a gente ouvir o mínimo de possível de vão entre os acordes, na verdade. Entendi. Esse era uma frustração daquilo que a gente não tá conseguindo. Porque o que soa melhor, né? Ou, não vou dizer melhor, mas mais parecido com a música, né? A segunda opção. A segunda opção, né? Então, assim a gente se percebe, a gente se valida, a gente fala, não, tô indo no caminho certo. Então, eu vou repetir algumas vezes aqui, fiquei confortável, vou um pouquinho mais. Sempre com honestidade consigo mesmo, de humildade, assim, de falar, não, apertei um pouquinho o tempo, tô indo muito rápido, comecei a me embolar, deixa eu voltar um pouquinho, ficar mais uns 5 minutinhos um pouco mais lento, até ficar certinho resolvido, e aí a gente vai apertando. Tem música que é fácil, que a gente vai aprender e vai resolver num dia. Tem música, e eu incentivo também de aluno pegar música a longo prazo, mesmo que seja meio que impossível, mas aprende aquele solo do Steve Vai, sei lá, e aumenta 1 BPM da música por dia, né? Talvez em 200 dias você consiga tocar uma música em 200 BPM, né? Digamos assim, exagerando, né? Então, tem que dar esse espaço, porque senão isso gera muita frustração. Isso é o maior problema, na verdade, você ficar irritado e achar que a culpa é sua, enfim. E aí faz acontecer o que pior pode acontecer, que é você não pegar no instrumento, né? Exatamente, você ficar com o bode e não pegar no instrumento. E aí... é o que o cara vai... Aí está ferrado, irmão. Se você entrar numa rotina de não pegar no instrumento, putz, você não vai evoluir. É que nem academia, né? Na verdade, que nem um monte de coisa, na real. E aí a gente vai para o próximo tópico, que seria conciliar tudo isso com pausas. Na verdade, eu não anotei esse tópico, mas eu lembrei dele, que ele é importante para fechar essa parte. É o tópico bônus, vamos lá.
que é a gente conciliar tudo isso com pausas. A gente tem que entender que a gente é humano, não tem ninguém máquina aqui atrás, nem o Steve Vai é uma máquina, né? E a gente tem que saber conciliar uma pausa com o nosso treino. Porque, assim, todo mundo que gosta, que está engajado, vai ter um dia com mais tempo na semana que você vai sentar lá e vai ficar 1, 2, 3 horas, Vai eventualmente, esmirilhar. e vai esmerilhar. Só que o que acontece? Todo mundo que já toca há um tempo, você já deve ter passado muito com isso, por isso com o violino, é o seguinte, você começa a tocar, você tá frio, né? Você tá vindo do seu dia anterior, você tem que tocar uns 5, 10 minutos ali para lembrar, para sua musculatura voltar ali de onde ela parou. Esquentou, você começa a vir numa curva subindo, você tá melhorando, o exercício ele tá ficando cada vez mais bem memorizado, cada vez soando melhor, cada vez mais legal. Chega uma hora que a coisa começa a fazer assim. Verdade. E aí você começa a ficar super irritado, e Aham. aí né, que dá vontade de tacar o instrumento longe, e dá mesmo. Dá. E o que acontece, né? Na verdade, quando a gente está treinando, tem toda essa somatória de expectativas, todo o emprego físico que a gente faz. Eu compartilhei uma imagem esses dias que era um camarãozinho tocando baixo, ele era um C, né? Assim, todo com a coluna escrota, e é Aham. realmente com a perna cruzada, a coluna curvada, e Aham. é para a saúde, para o corpo e tal, né? Então, assim, a gente já tá aqui, a gente tá meio tenso, porque a gente quer acertar, então a gente tá, opa, não, tô né, no nível de seriedade ali. Cada erro que a gente tem, ele vai se converter em tensão muscular na parte das costas, né? E cada tensão muscular que a gente tiver, ela vai gerar um incômodo ali, né? Que a gente nem sabe que tá pensando na dor muscular, mas a gente distrai por conta disso. E aí a gente erra, que vira tensão muscular, e vira uma bola de neve que realmente dá vontade de tacar o instrumento longe. Você fala, nossa, eu sou incompetente, o negócio estava suando certinho, bonitinho, e agora eu não consigo fazer E mais aí, quando nada. acontece isso, o cara tem que fazer uma pausa. Tem que fazer uma pausa. Na verdade, a ideia é não esperar que aconteça isso, né? Na verdade, a cada 1 hora, 1 hora e meia é legal você parar, Você tá vai no banheiro, maluco? toma Uma hora e meia não, água. pô. Pelo amor de Deus. É Muito? 20 minutinhos. Vamos dar uma 20 esticada minutos. nas costas aqui, porque senão, Ah, não, mano. esticar as costas, com certeza. Mas assim, eu falo de uma pausa realmente severa mesmo, de tipo Ah, 5 tipo, minutos. parar e fazer uma outra coisa, você fala. Fazer uma outra coisa, 5, 10 minutos, olhar o Ah, não, celular, aí sim, é, uma hora e meia eu tomar acho uma que seria água, o. tirar a cabeça da coisa também, porque é importante, às vezes a gente fica Aham. colado ali, né? Então é importante balancear isso, porque chega uma hora que você fica meio que num platô, que você não sai do lugar, e aí vem muita culpa com isso, né? Acho que o maior problema é a gente ter essa. O maior desafio é a gente ter essa gestão de culpa, de entender que faz parte. Tem uma coisa Aham. que eu queria comentar, né? Você falou bastante sobre talento nos outros vídeos. Eu sempre Eu, falo. eu sou uma pessoa que, para mim, eu não acredito em talento. Eu Aham. acredito em amor, na verdade, né? Que o talento é o tanto que o cara parou e mesmo com todas as adversidades, ele queria tanto aquilo e ele Uhum. ficou ali sentando, né? Enfim, isso tem uma balança enorme social, né? Da possibilidade que a pessoa tinha no decorrer da vida, Claro. infância, a pessoa que teve a infância para poder tocar um instrumento é privilegiada porque são horas livres que você tem que um adulto não tem, né? Mas eu acredito muito nisso. Então, assim, para não levar também muito a sério, para não estar comparação de o fulano faz, o fulano não faz. Cada um tem uma história. Às vezes o cara tinha o mesmo amor também que você tem, só que o cara teve a oportunidade de ter um professor. Então, os 2 primeiros anos dele ele foi bem mais rápido que você, mas o importante é a gente se divertir, a gente ter o contato com a música, a gente lembrar do que trouxe a gente a querer a tocar um instrumento, né, na Pô, isso verdade. é legal. Lembrar do porquê você tá com. Por que eu quero tocar violão? Por que você quer tocar violão? E aí você pensar Exatamente. às vezes nisso. Só de você fazer essa pergunta pra você, você já, opa, tô brisando. Deixa eu voltar aqui pro que eu tenho que fazer, porque eu tô desviando desse caminho, né? Exatamente, né? E, enfim, é uma jornada, né? Mas vamos lá. Posso seguir então? Vamos, vamos. Beleza. Bom, na verdade, eu fui meio que comentando algumas coisas que estavam juntas ali. Tem Mas alguma uma coisa que você deixou escapar assim? sim, que na verdade, durante o treino, né, é importante a gente ser bem crítico e Uhum, perceber o que está acontecendo, né? Porque se a gente repete 1000 vezes um movimento errado, a gente fica muito bom em fazer um movimento errado. Né? E aí junta tudo aquilo com a ideia de tocar devagar, porque tocar devagar te permite perceber o que está acontecendo de errado, né? uhum. É muito importante a gente ter essa validação. Você vai aprender um acorde novo,
toca corda por corda das cordas que devem soar dentro daquele acorde. Porque se você tá tocando o acorde de uma vez, às vezes você não vai perceber que tem uma nota soando errada. E aí assim você também já percebe onde está o problema. E aí a gente tem muito tempo de, o que está acontecendo de errado, por que eu não consigo fazer esse movimento, né? Mas era isso. E deixa eu ver. O treino isolado da pestana, né? Acho que, na verdade, inevitavelmente... O vilãozão, né? Pestana é o vilãozão do iniciante. Exatamente, ele é o nêmesis da história. É o nêmesis, né? Boa. A pestana, ele é o problema de todo mundo, assim, inquestionavelmente. Principalmente de quem vai tocar sozinho, por conta própria. Porque, e eu entendo, porque era o meu caso, e a gente tem uma tendência de achar que quem faz a pestana é o peito do dedo. E isso é condenar a pestana completamente. Porque... Opa, pera aí, então, eu tô aprendendo pestana agora, me ajuda. Qual que é o jeito certo? Porque o peito do dedo, ele dobra. E se ele dobrar, a corda ela vai passar aqui no meio e ninguém vai pressionar nenhuma corda, certo? Então, na verdade, o que acontece? A pestana é que a gente, não sei se vai dar para ver por vídeo, mas meu dedo é todo estourado, todo calejado, não dá pra ver. Ele é todo seco, todo. Aqui tá, meus calos estão mais a menos agora. Mas essa lateral toda aqui, o meu dedo é calejada, porque o que aperta a pestana não é a frente, mas essa lateral esquerda, para quem é destro, né? A lateral esquerda do nosso dedo, né? Do dedo 1. Por quê? Porque dessa forma, se eu tô aqui, né? Se eu tô com o peito do dedo, é muito fácil, principalmente quando a gente for usar os outros dedos, eu fazer isso aqui. E aí, travado. E se eu conseguir travar as cordas fazendo assim, cara, minha mão já tá doendo. Eu já tô sentindo dor, porque assim, não, por mais que o polegar esteja na melhor posição aqui para essa pestana, eu já tô sentindo dor. Então, foge da regra do mínimo esforço já, né? Foge da regra do mínimo esforço. Se a gente for pensar a lateral ela já faz um arco perfeito, ó, ela pega certinho todas as cordas, e aí a gente tem a ajuda do nosso melhor amigo da pestana, que são as nossas falanges, na verdade, né? Que são as juntas aqui, que a gente vai ter aqui, essas duas juntas, então elas vão ajudar a gente a distribuir melhor o peso que a gente faz da nossa pestana. Você vê que ela é um calombão ali, né? Então, a gente distribui isso para conseguir realmente pegar todas as notas certinho. Você viu que não ficou, teve uma nota aqui que deu uma zumbidinha. Então, às vezes eu posso pensar em retrabalhar o dedo mais para cima, mais para baixo, né? Claro, cada mão é uma mão, de novo, né? Tem gente que vai fazer o acorde assim, eu talvez esteja exagerando um pouco, então não façam assim em casa. Mas tem gente que vai deixar o dedo só até onde ele precisa ir. E vai muito da pessoa, né? Para mim, por exemplo, ele dá certinho aqui, porque eu tenho... E é legal a gente fazer uma análise, né? Eu tô tocando um acorde que ele pega todas as cordas e ele é com pestana, mas não são todas as notas que estão na pestana. Eu tenho essa nota e essa nota aqui que estão à frente da pestana. Isso significa que tudo que eu faço para trás delas é indiferente, irrelevante. Ou seja, a minha pestana ela está trabalhando na sexta corda, e aí é uma nota normal, só que o meu dedo está deitado, em vez dele estar de pé, certo? Estou pensando como se fosse uma nota normal com a ponta do dedo. E aí eu tenho duas cordas aqui embaixo. Então essa pestana ela não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, eu estou pegando ela para sexta, para segunda e para primeira cordas. E aí, se eu penso nisso, eu não preciso estrangular todas essas cordas do meio. E aí eu tenho uma pestana muito mais leve e mais fácil para a gente tocar. Caramba, já mudou minha cabeça sobre pestana. Ela é complicada, ela é chatinha. O que eu não, Sérgio, na verdade você tornou mais simples assim. Porque na minha cabeça, a pestana ela tinha que ser tipo um capotraste, tá ligado? E você tem que apertar tudo e foda-se. Na minha cabeça eu tava com esse pensamento. Agora você falou assim, não, cara, se você vai ter as notas aqui na frente, pra que você vai fazer força na nota que tá atrás que não vai aparecer? Exatamente. Muita gente no começo vai ter a dificuldade de determinar onde ela tá apoiando, né? De ter a sensibilidade motora mesmo, de falar, não, aqui tá preso, aqui tá frouxo, aqui tá preso. Mas você saber disso também vai te ajudando bastante no começo a limpar o acorde, principalmente. Às vezes ele até sai, mas sai meio, né, trastejando, um
pouquinho, né? Então, isso ajuda bastante. E é legal saber o seguinte, na verdade, esses acordes, né, com pestana, para quem já sabe um pouco mais de teoria, quem vem, de repente veio de um outro instrumento, isso é um recurso de modulação, na verdade, que a gente tem. Sim, E com é certeza. a parte mais legal e fácil, talvez, eu diria, para aprender nesse nível de teoria ali, em relação ao violão, principalmente os instrumentos de corda, né? Porque, na verdade, a gente não precisa de 1 milhão de desenhos para tocar a maioria dos acordes que a gente precisa tocar, porque os desenhos, eles são móveis, né? Então, a pestana, ela serve justamente para a gente transformar um Mi maior, que a gente não faz a pestana, porque o Nut já está fazendo para a gente, na verdade, né? A pecinha branca. Uhum. Ele já está aqui, a gente não põe o dedo que não precisa. E aí, na verdade, quando a gente avança todas as notas do acorde, quando a gente né, quando ele anda todo homogêneo, ele deixa de ser um Mi maior e vira um Fá maior, um Fá sustenido maior, um Sol maior, Sol sustenido maior, Lá maior, seguindo as notas do piano, né? Se a gente for olhar dessa forma, ou todas as notas ali, né? Pela sexta corda ali, né? Pela corda de onde parte aquele acorde. Então é para isso que serve a pestana. Então, na verdade, ela serve para ser, ela é um grande amigo, né? Porque se a gente tivesse que pensar em tantos desenhos de acordes ali, né? Se a gente fosse pensar nas tríades, né? Se eu tenho 12 notas e eu tenho tríades maiores e tríades menores, seriam já 24 desenhos de acordes diferentes. Que a gente Uhum. precisa, porque a gente resolve tranquilo tudo isso com 4 desenhos, se a gente quiser, na verdade, né? Então a pestana seria o hack da parada. A pestana ela é o hack, exatamente. A pestana é o hack. Como o capotraste também, né? Que é um recurso fixo, né, de modulação, mas é o hack do violão, da guitarra. Tem baixista que também faz umas graças com Tem capotraste. capotraste pra baixo? Eu já vi umas coisas diferentes, assim, sei lá, umas coisas adaptadas. É coisa meio de Ah, mas aí galáxia. você tá vendo a galera muito maluca, né? Aqueles asiáticos muito doidos que toca muito, né? E aí os caras inventam essas loucuras, né? Exatamente. E às vezes, enfim, tem formas muito criativas de trabalhar com capotraste, né? Gerar um acorde diferente que não seria possível dentro da afinação do instrumento. No Enfim, final o que vai importar é como soa, né? é como sou, exatamente. Perfeito, mano. E aí, tem algum item que você deixou? Cara, é isso, na Porra, a verdade. gente acabou de gerar um conteúdo aqui gigantesco, mas gigantesco, velho. A pessoa que for assistir esse vídeo, de fato assistir, mano, até o final, é um ponto de partida maravilhoso, tá ligado? Eu acho que nem deve ter um conteúdo tão rico. Deve ter, porque o violão ele é bem comum. Mas não tem com a nossa linguagem. É verdade. Isso faz a diferença, velho. Julião, quem quiser, mano, aprender essa parada de verdade, fazer um bagulho periódico com você e evoluir no violão, do iniciante, depende do nível do cara, como que ele entre em contato com você? Você tem horário disponível pra poder dar aula pros outros ainda? Sim, com certeza. Eu tenho horários disponíveis. Minha agenda é um pouco louca, né? Porque eu faço tanto atendimento aqui na nossa região, né? Bem diferente para a estação Qual que é a Autódromo. região, mano? Zona Sul, Interlagos. Interlagos, isso, exatamente. Eu fico bem diferente para a estação Autódromo, então eu tenho os horários ali que eu tô por lá. E eu parte do tempo eu tô aqui da minha casa dando aula online, né? Para atender quem tá mais de longe. Mas quem quiser me encontrar, pode procurar meu Instagram, que é Júlio com dois U's, underline Ramires com Z no Aí final. pode te chamar lá, mandar uma DM, perguntar da sua agenda, como que você trabalha, que você vai conseguir passar as instruções. Exatamente, eu ofereço uma aula teste gratuita para quem quiser conhecer o trabalho. Ah, legal. Então o Isso, cara tem vontade, mas não sabe se vai gostar do teu método, não sabe se vai gostar da tua didática, ele pode experimentar e ter certeza e depois ele contrata o teu serviço. exatamente. Super chique, velho. Top. Pô, obrigado, cara. Deixa eu só voltar pro meu rosto aqui. Mano, vocês viram o trampo que é a gente conseguir não só gerar um conteúdo desse, mas trazer um profissional e ele poder explicar de uma forma tão técnica igual o Julião fez aí, de um jeito que a gente nem acreditou. Então, mano, por favor, né? Ajuda nós. Dá um like aí. Comenta alguma dúvida que você tenha. Como a explicação foi longa, provavelmente vai ter vários gaps aí que o Júlio não conseguiu aprofundar porque não tem tempo. Mas se você perguntar, a gente consegue ir para aquela dúvida que você tem naquela parada específica e tentar te ajudar a resolver. Julião, manda um beijo pra galera, velho. Oh, valeu, hein, pessoal. Um beijo aí para todo mundo. Quem quiser, não hesitem em me chamar ali, que com certeza eu vou ficar bem feliz em ajudar quem quer tocar um pouco melhor, tocar do zero, tocar o que for. É nóis, Julião. Falou, mano. Valeu, mano. Até mais.